Efésios capítulo 5, versos 6. Efésios 5, 6, irmãos. Apenas um versículo que eu vou ler, para que possamos dar uma volta na palavra do Senhor Jesus através da Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo de número 6. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram, irmãos? Se não encontrou ainda, pede ajuda para o teu irmão, para que ele venha te ajudar. Irmão do teu lado, um obreiro, qualquer pessoa, para que você venha acompanhar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou começar, irmão, quando todos tiverem posse da palavra. Glória a Deus, aleluia. Todos se encontraram? Amém. Glória a Deus, aleluia. Espera o pastor aqui encontrar. Pode, vai. Capítulo 5, no versículo 6, fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência. Irmão, vamos falar um pouquinho hoje sobre a desobediência. Todo mundo sabe, irmão, que a desobediência ela trouxe o pecado para esta terra. Através da desobediência de Adão e Eva, o pecado ele começou a fazer parte da vida do ser humano. Infelizmente, através do pecado, muitas pessoas têm morrido. Através desse pecado que Adão e Eva, pela desobediência deles, houve no mundo uma grande mudança e separação. Hoje, irmãos, eu quero dar 3 exemplos, se o horário permitir. 3 exemplos de pessoas da Bíblia que tinham de tudo para dar certo, mas nem sempre vai ser assim, meu irmão. Nem sempre aqueles que estão na presença de Deus, ele está obedecendo a voz de Deus. Nem sempre aquele que louva, aquele que prega, aquele que evangeliza, aquele que ajuda, nem sempre ele vai estar diante da palavra de Deus, na verdade que Deus quer dar. Verdade. A palavra nos ensina, irmãos, que devemos ser obedientes à palavra do nosso mestre. Eu vou dar um exemplo para você de Sansão. Quem era Sansão, irmãos? O povo de Israel, ele passa por 40 anos. Muitas das vezes foi pregado aqui, né, irmão, sobre o Velho Testamento, sobre a escravidão do povo de Deus. Deus libertou, tá bom. Mas a Bíblia vai nos ensinar, lá no livro de Juízes, no capítulo 13, irmãos, que o povo de Deus ele passa 40 anos sob o domínio dos filisteus, irmãos. E Deus vê aquela situação do teu povo e fala: vou levantar um homem nesta terra, um homem que tenha muita força para ajudar o meu povo a vencer esses homens, a vencer esses filisteus. E Deus levanta Sansão, onde tua mãe não poderia ter filho, igual a mãe de João Batista também não poderia ter filho. O mesmo procedimento que Deus orientou aos pais de Sansão foi a mesma coisa que orientou os pais de João Batista, para não beber bebida forte. Só que a diferença em Sansão, meu irmão, ele não tinha força, não era na tua boca, para que nem João Batista de pregar aquilo que Deus mandava, mas ele tinha força nos teus braços, através dos teus cabelos. E a Bíblia nos ensina que o povo de Deus vivia debaixo da servidão dos filisteus. E Deus levanta um homem chamado Sansão. E Deus fala para Sansão que ele não deveria se misturar com mulheres estranhas, não deveria se casar com pessoas estranhas, porque as mulheres de Israel estavam ali para casar com ele e ter famílias e ter muitos filhos. Mas o homem que foi levantado por Deus para obedecer à voz de Deus, irmão, ele desobedece à voz de Deus. Não era qualquer um não, irmãos. Era o homem que a Bíblia nos fala que com a queixada de jumento ele mata 1000 soldados filisteus. Homem que tinha muita força, mas faltava uma coisa: obedecer a voz de Deus. Obedecer a palavra de Deus, irmão, muitas vezes vai mudar a nossa vida. O homem que tinha muita força, primeiro você não vê Sansão orar na Bíblia. Se eu não me engano, uma única vez que Sansão ora na Bíblia é quando ele está preso e ele quer derrubar aquele templo dos filisteus e mais nada.
A vida do homem de Deus sem oração, meu irmão, é uma vida vazia. E quando não temos oração, também não temos obediência diante de Deus. Mas olha só uma coisa. Depois disso, irmão, Deus levanta um homem. Olha só, teve um exemplo de força que não obedeceu a voz de Deus. E agora eu vou te dar um exemplo de sabedoria também que não obedeceu a voz de Deus. A Bíblia fala no Novo Testamento que nunca houve rei tão sábio igual Salomão. Eu falo para você, irmãos, não adianta ter toda a sabedoria, todo o conhecimento do mundo e não obedecer à voz de Deus. Que você, um pouquinho que você sabe, meu irmão, esse saber seu seja para ser usado também através da tua obediência a Deus. Deus, ele levantou em Sansão com grande sabedoria. O propósito de Deus é que Sansão levantasse o templo, edificasse aquele templo, para que Deus trabalhasse ali. E a palavra de Deus nos fala também do mesmo jeito que Deus falou para Sansão. Sansão, não se misture com esses povos ateus, essas mulheres de outro povo, não é para se casar com eles. A Bíblia nos fala que Sansão tinha 700 mulheres, irmão, 700 princesas e 300 concubinas. Mas Sansão, em vez de andar segundo a vontade de Deus, ele andava segundo a vontade da tua própria carne. Salomão, por ser um homem sábio, ele deixou o conhecimento de Deus e foi pelo conhecimento das suas mulheres. Homem que nunca houve tão sábio na terra igual a Sansão, ele começou a se desviar do caminho de Deus. Irmãos, eu fico muito preocupado com isso, porque pessoas que têm uma grande sabedoria hoje estão usando a inteligência dele para fazer o mal. Olha só essas guerras que estão acontecendo aí. Pessoas com a inteligência de fazer bombas que destroem muitas e muitos milhares de gente, em vez de usar aquela sabedoria para que é bom, eles usam a sabedoria para aquilo que é mal e aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que ser sábios, irmãos, obedecer a palavra do Senhor Jesus, porque é através da obediência que chegaremos até Cristo Jesus. É o que eu falei, irmãos, não adianta eu chegar aqui na igreja, pregar sobre obediência, e lá fora eu sou desobediente à palavra de Deus. Você pode louvar, meu irmão, uma maravilha aqui na frente do altar de Deus, mas se você não for obediente a essa palavra de Deus, no dia do juízo final você vai prestar conta e vai ser caro como você vai prestar diante de Deus. Agora temos dois exemplos: Sansão, um homem forte, e temos Salomão, um homem sábio. Vamos dar outro exemplo de Davi, o homem que tinha segundo o coração de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre Davi, irmãos, que muitos gostam de ler o salmista Davi aqui, mas pouco deles ouvi ler sobre os fracassos de Davi, irmãos. Nós temos que entender que a vida do homem, ela tem altos e baixos. E temos que ensinar o povo de Deus as coisas erradas, para eles não vierem cometer aquilo que era de errado. Davi, irmãos, ele era um rei, segundo o coração de Deus, temia Deus, andava segundo a vontade de Deus, mas quando Davi, ele começou a desobedecer a Deus, ele começou a cair diante de Deus. A Bíblia nos fala que estava no meio de uma guerra contra o rei de Amon. E ali Davi, ele fala para o seu exército: olha, vai lá em guerra que eu não vou. Eu vou descansar aqui um pouco. Ali Davi, ele vê uma Betseba, uma mulher muito linda, segundo a Bíblia, se banhando. E ali ele cresce seus olhos para aquela mulher que era casada. Para resumir, para você entender, irmãos, Davi, nesse mesmo tempo, ele comete um adultério. Olha só, Davi tinha segundo o coração de quem? De Deus. E cometeu o quê? Um adultério, irmãos. E para isso, que não é pouco, ele orava muito a Deus. Muitas vezes ele oramos aqui, o salmista, a irmã Nalva, a irmã Bruna, gosta muito de ler esses versículos. O homem que andava segundo a vontade de Deus. Mas não adianta, meu irmão, só andar segundo a vontade de Deus. Tem que obedecer aquilo que a palavra nos ensina, o que tem que fazer. Se a palavra te fala para você se afastar do pecado, você tem que se afastar do pecado. Se a palavra te ensina que você tem que deixar os vícios de lado, você tem que deixar os vícios de lado.
obedece, meu irmão, a palavra de Deus, ou anda sobre as bênçãos de Deus, ou não obedece a palavra de Deus e anda sobre a maldição de Satanás. É nós que temos que tomar a decisão. Davi, irmãos, ele comete esse adultério. E para tentar se livrar de Deus, que aos olhos de Deus ninguém se esconde, ele chama o soldado para conversar com ele e manda ele vir para casa, porque aquela mulher se encontrava grávida. Eu vou te mostrar o que acontece com uma pessoa que é desobediente a Deus. Aquele soldado se ira, fala que não vai para casa da mulher, porque não achava justo, o povo guerreando e ele se deleitando com a sua própria mulher, e aquele homem não vai, porque Davi tem engravidado a mulher do seu próprio soldado, irmão. Tinha cometido um adultério que, diante da lei, aquela mulher deveria ser apedrejada. O que acontece? Davi não se conforma com aquele pequeno erro e comete mais outro erro em seguida. Manda uma carta para o seu soldado, seu general que está em guerra, e manda aquele pequeno soldado entrar na linha de frente, irmãos, e deixar que ele seja ferido e ninguém o ajudasse e ser morto após isso. Para quê? Para Davi ficar com a esposa daquele homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se você também, meu irmão, anda segundo o coração de Deus, toma cuidado. Se você vai obedecer a palavra de Deus ou não vai. O que acontece com Davi, irmãos? Aquele soldado morre e Davi, Deus mandou o profeta para repreender Davi, irmãos. Através desse pecado, dessa obediência de Davi, olha o que acontece na vida do homem. Aquela mulher engravidou e o profeta falou que ele não ia viver. Aquele filho que era filho do pecado. Davi, ele ora a Deus, irmão. Desesperadamente ele vai para o templo e passa vários dias de jejum e oração. De repente, Davi recebe uma notícia: o filho daquela mulher que você casou com ela está morto. Davi, ele larga todo aquele jejum, toda aquela oração e vai para um templo orar a Deus. Mas olha a desobediência que leva. Após isso, Davi tinha um monte de filhos, mas a Bíblia nos fala que tinha 2 irmãos, Absalão e outro. Esse outro irmão, o que é que ele faz com a própria irmã? Estrupa a tua própria irmã, através aqui da desobediência de Davi. Eu só vou ensinar você uma coisa, que a desobediência traz o ser humano a desgraça, a família a desgraça. A Bíblia fala que o filho de Davi estrupou a própria irmã. E não acabou ainda, meu irmão, o sofrimento de Davi. Davi, ele tem um homem chamado Absalão, rei, se torna rei e quer tomar o trono de Davi, é perseguido pelo teu próprio filho, por causa justamente do pecado que ele cometeu com o adultério e com aquela matança que ele fez com aquele soldado que ele tinha. A Bíblia nos fala, meu irmão, que através do pecado vem a desobediência, e através da desobediência vem a maldição sobre a vida do ser humano. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Lá no começo, meu irmão, tivemos esse salário, que é a nossa morte. É por isso que você não vai viver para sempre, eu não vou viver para sempre, porque os nossos pecados, e muitas das vezes ele vai até diminuir o nosso tempo de vida nesta terra, porque o pecado ele traz enfermidade, ele traz doença, ele traz transtorno em nossa mente, através dos meus erros e dos teus erros. Através da desobediência de Deus, irmão, muitos crentes vão sofrer muito, infelizmente. Mas Deus é tão bom, né, irmãos, que quando Adão peca, ele arranca ele daquele lugar abençoado que ele estava e coloca para ele trabalhar, viver a sua própria vida. E muitos anos depois, aquele homem que desobedeceu a Deus, Deus envia outro homem, ao contrário, obediente a Deus, que foi Jesus Cristo. Porque através de Jesus Cristo nós temos vida, e vida em abundância. O pecado, meu irmão, daqueles que obedecem a palavra de Deus, ele não tem mais feito, ele não tem mais força, através daquele que vive a vontade de Deus e segue com a palavra e obedece em tudo aquilo que ela pede. Olha só, irmão, 3 casos. O homem mais forte desobedeceu a Deus e teve um preço caro. O homem mais sábio, que não era para se perder por tanta sabedoria que Deus tinha dado àquele homem, pela idolatria,
pelos conselhos das suas mulheres, ele se perde também. E Davi, meu irmão, ainda pela graça de Deus, segundo a Bíblia, segundo o coração de Deus, ele se arrepende do teu erro e não comete mais o erro. Irmão, se você tem desobedecido a palavra de Deus, se você tem andado segundo a tua própria vontade, não a vontade de Deus, pare para pensar. E a sua desobediência pode trazer desgraça para você e para a tua casa e para a tua família. Eu acho muito bonito, irmãos, quando a gente prega sobre bênção, que profetiza, irmão, o povo grita, dá glória a Deus, uma alegria tremenda, eu fico muito feliz com isso. Mas a Bíblia nos ensina também, ela nos repreende muitas das vezes, porque não é só de bênção, meu irmão, que nós vivemos, não. Não é só de bênção que o povo pode viver, não. Muitas vezes Deus vai usar o profeta para te corrigir os teus erros, porque Deus ama cada um de nós. E Ele vai corrigir, porque Ele nos ama. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele nos ama muito. Por isso, muitas vezes Ele traz pessoas para pregar a palavra de repreensão. E muitos de nós não gostamos muito, irmãos. Gostamos de um culto onde damos glórias e aleluias e pulamos e aplaudimos ao nosso Deus, mas há tempo para tudo. Há tempo de pular, meu irmão, e há tempo de ouvir a palavra de Deus e dar crédito a esta palavra. Porque se Deus está falando comigo através dessa palavra, porque Ele quer conversar com pessoas que estão desobedecendo a Ele. Dentro da igreja, creio que não, mas lá na sua casa, na rua, no seu trabalho, pessoas estão fazendo aquilo que desagrada a eles. Deus quer te corrigir nesta manhã, irmãos. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus e pare para pensar onde é que você está errado, onde é que você está errando diante de Deus, diante da palavra do Senhor Jesus, para que você não venha cometer mais esses erros que você está cometendo diante de Deus. Lembre, irmão, o pecado tem uma consequência muito grande. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, irmãos. E através do pecado, o povo de Deus vai sofrer muito. Sofreu muito, ainda continua sofrendo. O nosso pecado, irmão, ele pode ser perdoado por Deus. A nossa desobediência, ela pode ser perdoada por Deus, mas ela tem um preço a ser pago. Eu me lembro, irmão, que tinha um homem. Ele matou, aqui em São Paulo mesmo, ele matou muita gente. Não sei se foi 10, 20, 30 pessoas que ele matou. Dentro do presídio, ele se converte, irmãos. E quando sai daquele presídio, ele sai um pastor. E ele começa a pregar a palavra de Deus. Só que Deus tinha perdoado os pecados dele. Os erros que eles tinham cometido, Deus tinha perdoado. E quando ele sai da prisão, que começa a pregar, irmãos, chega certo tempo que ele vai para a igreja, e aquelas pessoas da família do que ele matou, voltam e se vingam contra ele e mata aquele pastor. Ou seja, a desobediência e o pecado foi cobrado também aqui nesta terra. Temos que ter cuidado, irmão, que o pecado muitas das vezes Deus vai cobrar aqui nessa terra e lá em cima também. As nossas fraquezas, as nossas falhas, por não obedecer a palavra de Deus, ela pode derrubar um homem e uma mulher de Deus. Eu aprendo muito com o Marco na história que ele fala do pastor que ele levou há pouco tempo, que viveu sobre a desobediência de Deus, largou a Jesus e levou para a casa de recuperação. Daqui uns dias ele vai lá e aquele pastor não se encontra mais naquele lugar. Eu aprendo, sabe com o que, irmãos? Com isso que muitas das vezes não importa o cargo que nós estamos exercendo, se nós não obedecer a palavra de Deus, nós caímos. Porque é a palavra de Deus que fortalece. Você está de pé hoje por causa da palavra do Senhor Jesus. Porque você obedece a palavra do Senhor Jesus. Porque desde o dia que você começar a desobedecer a palavra de Deus, presta atenção no que eu vou falar, irmão. Quando você começar a desobedecer a palavra de Deus, você não vai ter força mais para orar. Você não vai ter força mais para jejuar. Você não vai ter força mais de acordar para ir para a consagração às 9 da manhã. Você não vai ter força mais. Porque a desobediência tem enfraquecido o povo de Deus. Olha o tanto de gente que começou, meu irmão, o propósito da consagração. Para quê? Para crescer ele mesmo espiritualmente. Deus dá um crescimento para eles. Mas muitas vezes não querendo, irmão, ouvir a voz de Deus, nem obedecer ela. É fácil, você está aqui 9 horas da manhã, não é, mas só os guerreiros que entendem a palavra do Senhor Jesus que se encontram aqui nesta manhã.
Só aqueles que têm um compromisso verdadeiramente, irmão. Você acha que comigo eu estava aqui? Mas eu tenho que temer esta palavra, eu tenho que obedecer esta palavra. Senão eu não ando debaixo das mãos de Deus. Você acha que é fácil não acordar de manhã cedo? Eu acordo 6, 6 e pouca da manhã, não consigo dormir mais. Pego a Bíblia, fico buscando ali, fico orando, fico lendo a palavra do Senhor. Muitos que dormem até 9, 10 horas, queria estar nas suas camas deitado hoje. Um friozinho no cobertor, mas não. Deu crédito à palavra do Senhor Jesus e veio para a casa de Deus. E Ele se agrada muito disso, irmãos. Deus tem bom agrado daqueles que obedecem e andam segundo a vontade de Deus. Muita gente aqui se encontra com sono hoje, eu também estou com sono. Mas por temor desta palavra, eu vim à casa do meu Pai para agradar Ele em espírito e a verdade, adorar, exaltar e glorificar o nome dEle. Aleluia, Jesus! Agradar a Deus, irmãos. Através da palavra é muito bom. É bom, irmão, estar aqui presente nesse domingo de manhã. Mas que você saia aqui com a palavra dessa, de que você tem que melhorar cada dia mais. E obedecer a voz de Deus cada dia mais. A palavra é lançada aos ouvidos daqueles que dão crédito. Aquele que dá crédito, meu irmão, ele vai parar e vai pensar, meu Deus, onde é que eu tenho desobedecido a Ti? Eu conheço muitos crentes desobedientes dentro da igreja, até dentro do nosso meio mesmo, irmão. Crente cabeça dura, que muitas vezes aconselhamos ele ou ela a fazer algo da parte de Deus segundo a vontade de Deus e a pessoa não quer obedecer. Pessoas que estão dentro da igreja e foi pregado para ela que vício é pecado diante de Deus, mas ela não deu crédito, não obedece à voz de Deus. Pessoas que andam fuxicando, falando mal de um de outro, a palavra nos orienta sobre isso, é pregado sobre isso, mas a pessoa não dá crédito, nem obedece à voz de Deus. A tendência, meu irmão, é cada vez mais você nivelar, como diz o pastor, mas para baixo e não para cima. Olha, meu irmão, onde é que você errou diante de Deus? Diante da palavra, onde foi que você desobedeceu a Deus? Jesus, ele veio nesta terra e obedeceu tudo aquilo que o Pai tinha ordenado. Muitas das vezes chorando, sofrendo, até suor de sangue, mas ele continuou obedecendo a voz do Todo-Poderoso. A Bíblia nos fala que temos que andar segundo a vontade de Deus, que somos semelhantes a Cristo. Então que possamos pegar essa palavra, irmão, desta manhã. Quando você estiver no seu trabalho, pessoas falam palavrões e você muitas das vezes está junto, fazendo parte daquela bagunça que Deus desagrada, também é desobediência a Deus. Onde a palavra de Deus nos ensina que você tem que orar, jejuar e se consagrar, e até hoje você não orou, ou jejuou, nem se consagrou. É desobediência à palavra do Senhor Jesus. A palavra nos ensina que devemos orar um pelos outros. E muitas das vezes você simplesmente orar só por você. É desagradar a Deus e desobedecer às ordens de Deus. Meu irmão, é nesses pequenos detalhes que Deus trabalha em nossas vidas. É nesses pequenos detalhes que você vê a unção de Deus aumentar sobre nossas vidas, quando obedecemos e andando segundo a vontade do nosso Deus. Veja só os exemplos que eu dei, irmãos. Homem forte, homem sábio e um homem de fé, todos caíram. Todos caíram porque desobedeceu a ordem de Deus. Ele sabia que era errado fazer aquilo, sabia. Ele sabia que não poderia cometer aqueles erros que ele estava cometendo, sabia. Muitas vezes nós estamos pecando, desagradando a Deus e sabemos que estamos pecando. Mas muitas vezes nós temos a cara tão lisa, irmãos, que pecamos todos os dias no mesmo erro, na mesma falha, e todos os dias estamos de joelho para pedir perdão pelos mesmos pecados, irmão. Ei, toma cuidado, meu irmão. Que Deus não é nenhum trouxa para aceitar se eu pedir perdão todas as vezes pela mesma coisa, não. Muitas vezes nós estamos brincando até com a cara de Deus, e Deus não aceita isso, irmãos. Errou neste caminho, irmão, faça de tudo para não andar neste caminho mais, para você não vir errar novamente. Se tua boca, meu irmão, muitas vezes falou palavrão que desagradou a Deus, ei, pensa antes de falar,
para não falar coisas vãs que desagradam a Deus. Que você possa, irmão, aprender com essa palavra e entender que a obediência, ela traz a paz de espírito para cada um de nós. A obediência, ela traz a união do povo de Deus. Ela traz bênção para a minha e para a tua vida. Só que a desunião, meu irmão, ela traz maldição para a minha vida. Ela traz transtorno para a minha mente. Ela traz enfermidade para a minha casa e para mim e para os meus filhos. Mas o melhor, meu irmão, obedecer a palavra do Senhor Jesus. Obedecer aquilo que Deus tem falado com cada um de nós. O que tem sido pregado aqui nesse ministério, irmão, é em prol do crescimento espiritual. Mas não podemos pegar essa palavra, irmãos, colocar na sua cabeça assim, ó, e fazer com que ela entre, que ela não vai entrar. Ou você dá ouvido à palavra de Deus, ou não dá ouvido à palavra de Deus. Você está sendo ensinado o que é que você tem que fazer para ser uma pessoa abençoada, bem-aventurada entre todos esses homens da terra. Mas vai de você aceitar essa palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz a Deus. E você pode aplaudir a palavra do Senhor. E a sua agradecer a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem recebeu a palavra de Deus no coração, diga amém.